E aí, pessoal, bora que o papo agora no Vendas B2B Summit é ao vivo. Então, tá liberado o chat para fazer pergunta que a gente vai tentar responder no final desse conteúdo. Se não der tempo, prometo que depois a gente gera um conteúdo sobre isso. Pergunto para eles aqui e solto lá no LinkedIn para vocês. A gente também pode mandar por e-mail, tá? Mas o que o Léo tá fazendo aqui? Talvez você esteja se perguntando. Alguém de RH por aqui? Eu estou ressuscitando a minha skin de vendedor. Porque eu não caí de paraquedas como curador de um evento de RH. Por muito tempo eu estive na mesma posição que muitos de vocês que estão assistindo a gente. Eu fui vendedor de patrocínio muito tempo. E se voltar um tempinho mais para trás, eu fui vendedor de call center. Aquele povo que ligava, atormentando, pedindo, compra o cartão de crédito. Era eu lá. Depois fui líder desse povo e depois também fui treinar essa galera. Mas o que eu vim fazer aqui no Vendas B2B Summit? Discutir um pouco de como que é vender para o RH. É igual vender outra coisa? Será que é parecido? Será que é diferente? Será que tem outra forma de vender para empresas de RH ou vender produtos e serviços de RH? Para isso, eu não vou estar aqui sozinho. Eu trouxe 2 convidados que vivem isso na pele, no dia a dia. Tem meta para bater, pessoa para desenvolver e um mundo que cada hora inventa uma coisa diferente para o RH. Então, quem são os meus convidados? Eu vou começar aqui com a Vanilze Carvalho, que ela é Head Comercial da DMAP. Prazer Sim, ter você aqui com a gente, Vanilze. prazer estar aqui. E o Renato Miranda, que ele é o Head Comercial da Inspand. DMAP é uma empresa de softwares e hardwares para registro de ponto, toda essa parte de tecnologia e também a parte do hardware. E a Inspand é uma empresa focada em soluções para treinamento e desenvolvimento de pessoas. Renato, prazer ter você aqui com a gente. Muito prazer. Vamos começar agora. Quais são as dores que as HR Techs estão resolvendo e como que isso mudou a relação com o passado que a gente tinha? O que que você vê? Eu estava conversando aqui nos bastidores, aqui, botando a fofoca em dia, com a Vanilza, ela me contou que ela tem uma boa carreira e ela fez um processo talvez inverso do meu. Ela começou pelo RH e Acho hoje que está em sim. vendas, né? O que que mudou? O que que você percebe hoje, Vanilza? Eu acho que o que mudou é o RH mudou. A postura do RH na empresa mudou, né? Então, você teve uma época lá que o RH era aquele cara abraçador de árvore, e ele estava ali totalmente fora e desconectado de tudo. Hoje não dá mais para ser isso. O RH, ele tem um papel dentro da organização, e esse papel é financeiro, ele gera dinheiro, e tem que gerar dinheiro, né? Então, se a HR Tech não solucionar isso ou não ajudá-lo nisso, você não está desenvolvendo nada, né? Então você tem que trazer alguma coisa que proporcione a ele mudar isso daqui. Ele tem que gerar dinheiro ou gerar mais dinheiro e tem que provar isso, né? E Então, aí, você na linha de educação, Renata, tem um papel também da empresa educar o mercado sobre o que o RH precisa, sobre a parte de T&D, como é que você enxerga? Eu concordo 1000% com o que ela trouxe, né? Para não ser redundante aqui com o público. Tem um papel de educação que a gente tem que, enquanto empresa que, né, a gente se posiciona como um hub de educação. Então a gente fala de treinamento o tempo todo, mas também de plataforma, somos SaaS e trabalhamos com transmissão. Muitas vezes o grande desafio é educar o RH em relação a essa visão de negócio que a Van uhum, trouxe, né? Como que o RH pode sim, ao negociar com o fornecedor, olhar para o negócio e o retorno que aquilo vai gerar. Saindo, acho que essa questão até do abraçar árvore, a gente já identificou isso, já né? E saiu já, desse. já estamos num processo à frente disso, mas o grande ponto é como, de fato, trazer a estratégia amarrada com a sua entrega enquanto fornecedor, de modo com que você saiba trazer isso para o RH, que ele não se sinta ofendido, de uma forma que você Uhum. esteja ali para construir, para agregar enquanto um parceiro estratégico, e, obviamente, olhar para o impacto, eu sempre falo isso com o meu time, e a transformação que isso vai gerar dentro da empresa. Eu acho que esse é um grande ponto que mudou muito, né, a visão do passado para o que a gente vive nos dias atuais. E agora eu vou fazer uma pergunta um pouco tensa, gente. Quem realmente decide na hora da compra? Eu vejo muitas vezes o pessoal de vendas, não, eu quero falar com o decisor de RH, eu quero falar com o cara, o head, o CHRO, qualquer outro nome ou que o cargo tenha dentro da empresa. Quem que decide hoje a compra? É o RH? É o CFO financeiro da empresa? Ou é o dono da empresa? Quem que hoje bate o martelo para ajudar vocês a bater meta? Quem que define no final da história se vai ou não vai? Quem que é, Vanilze? Eu acho que
há um tempo atrás era mais fácil, porque a gente tinha um conceito muito mais simples de decisor, né? Então, o decisor era aquele cara que fala sim quando todo mundo fala não, que fala não, pode falar não quando todo mundo fala sim. Então, era muito simples. Eu acho que hoje as empresas tomaram, principalmente as maiores, né? Elas não têm um decisor, né? Tem um colegiado. Então, você não adianta você convencer uma pessoa ou uma persona ali naquele processo. Você tem que trazer o colegiado e entender cada persona desse colegiado, o que que é importante para ela, né? Uhum. E você tem que ter um link que junte tudo isso. Então, complicou um pouquinho o processo, né? Antes era mais fácil. Você convencia um, era mais simples, né? Hoje, na grande maioria dos casos, você traz um colegiado. Obviamente, em 90% dos casos, o RH não tem o budget. Ele tem que convencer alguém Uhum. a liberar o dinheiro. Mas ele convence e ele é um influenciador forte. Uhum. Então, você tem que fazer com que ele convença alguém a levar isso daí para frente. Até para Então, trazer o outro decisor para para trazer para a outro para a mesa, para mesa, conversar com né? você, precisa E o dele, né? argumento que ele vai usar para o outro decisor tem que ser um argumento que faça sentido para o outro e Uhum. não que faz sentido para ele. Uhum. Que às vezes você tem coisas diferentes, né? Então, eu acho que isso complicou bastante o cenário, mas é bom, né? Eu acho que É, Concordo. é um cenário complexo. E na tua vivência, na tua equipe hoje, Renato, tá Uhum. na mão de quem isso daí? Eu vou muito na linha do que a Van disse. Eu acho que não tem um grande decisor. Muitas vezes o decisor maior, que é às vezes o head da operação, ele hoje conta com pessoas de confiança. E aí eu acho que um erro grande que o comercial costuma cometer, especialmente no processo de prospecção, é não tratar aquele analista, às vezes, com a mesma importância dentro do Sim. processo comercial que ele deveria levar para o decisor, né? Porque é cascateado o processo. Muitas vezes É. o decisor, ele vai decidir sim, mas com muita evidência e base no que aquele analista eventualmente perceber em relação aos fornecedores. Então, no âmbito de prospecção, eu já traria esse fato, né, de tratar todo mundo com a mesma importância para você sim Uhum. galgar espaços maiores no nível de consciência de todos. E o ponto que a Van trouxe, a gente vive isso muito no dia a dia lá, trazendo até um pouco de caso real, que a gente acabou de fechar uma venda para uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil, e lá a gente fechou um projeto de treinamento, não foi com o RH, foi diretamente com duas áreas da empresa que somaram budget para trazer a gente justamente pelo efeito e impacto que isso gera no negócio deles. A gente teve uma soma de esforços do marketing com vendas Sim. dentro dessa grande rede de franquias para viabilizar um investimento no treinamento que, no caso, vai acabar caindo no colo do RH. Então, eu acho que não tem mais muito disso, de ser aquela pessoa. É óbvio que tem o ICP, a gente desenha um perfil de público para ser direcionado enquanto estratégia de prospecção, marketing, enfim, mas a gente tem que estar aberto. Hoje o mercado ele está mais fluido nesse sentido, né? E quem se fechar muito, engessar demais, na minha visão, não bate meta. Vai ter problema. É. E aí eu vou fazer uma pequena, um parênteses aqui. Quando a gente vai para o universo de PMS, às vezes é um analista que é o decisor de RH lá dentro. Ele Exato. só não tem o cargo Aham. de gerente, diretor ou qualquer outra coisa. Mas ele é o decisor, porque ele vai chegar na frente do dono da empresa e vai falar: não, eu quero esse por causa Uhum. disso, disso e disso. Aham. Ele decidiu. Ele só Perfeito. não assina o cheque. Sim. Então, Uhum. toma cuidado para não enviesar a sua análise de público sem levar em consideração essa estrutura. Você vai para uma startup, uma empresa familiar, e eu estou Sim. falando de empresas que às vezes tem 100, 200 pessoas Exato. e que tem um único ser humano de RH lá dentro, Sim. que roda tudo. Uhum. Uhum. É ele que vai decidir. O dono fala: qual dos softwares você quer? Qual solução? Ele vai falar, mas não vai assinar o contrato. Sim. Uhum. Então, só tomar cuidado com esse tipo de coisa para a gente não enviesar. Claro que Enterprise a gente vai Uhum. várias escalas, várias Sim. Aham. reuniões até Fora chegar. compras, né? Que a gente nem trouxe aqui ainda. É. Tem uma Isso. camada a Tem que mais. ter uma camada. É que aí tem uma parte, né, que compras é um setor que, assim, Um papel específico deles e tá tudo tem bem. o papel. É. Da mesma forma que a gente é vender pelo maior valor possível, eles é comprar pelo menor valor que eles Uhum. puderem. Uhum. E aí você tem a negociação e mais a negociação com Uhum. compras, tempo de pagamento e tudo mais. E aí, quais que são os maiores erros que se cometem nesse ciclo de vendas para RH? Onde que perde? Onde que o negócio pode desandar se a gente não tomar cuidado? Vou começar pelo Renato para a gente dar a volta por lá agora. Legal. Eu trouxe um dos pontos aqui, que é em relação à parte da prospecção, que eu acho que se falha muito. Um outro ponto que eu acho importante e que eu vejo que
no fundo, é uma grande oportunidade, né, para as HR Techs de modo geral, enquanto contato direto com o RH, é uma boa sondagem. Eu sinto que grandes vendedores, às vezes, desse mercado, que a gente falou que está mudando muito, né, que são medalhões de mercado, tem bom relacionamento e tudo mais, muitas vezes podem sentir que aquilo de experiência que eles têm basta. Uhum. E aí, às vezes, deixa de ouvir, deixa de criar um ambiente, um cenário onde ele se conecte verdadeiramente com o cliente e que consiga ouvir, de fato, o que aquele cliente precisa. A transformação dentro da empresa que o cliente precisa. E toda vez que a gente vai com muita polpa para uma conversa, eu acho que hoje a gente não tem mais espaço para isso. A gente perde eficiência. Então, eu diria que, pelo menos o que eu tenho sentido, que eu bato muito com o meu time, é que a gente consiga trazer um ambiente de uma primeira conversa para um novo cliente, ou um cliente da carteira, que a gente tem vários lá na Spend também, de, cara, o que eu preciso te ajudar a resolver, a transformar aí dentro. Essa é a premissa maior. Ele tem que vender por ser interessante para o cliente e não um vendedor que tem que ser interesseiro, né? Bato muito nessa tecla com o time e eu acho que esse é um dos pontos que eu sinto muita falha hoje e naturalmente uma coisa que está conectada com isso, não sei se a Van concorda comigo, é o vendedor querer vender o que ele quer vender. Trazer para a mesa o que ele sente que é o ideal. Muitas vezes sem fazer uma boa sondagem e não conseguir achar internamente, até por falta de elementos, porque ele não puxou esses elementos dentro da sondagem, o que de fato aquele cliente precisa para gerar aquele impacto, para gerar aquela transformação. Não, eu concordo 100% com o Renato. Eu acho que é o grande erro que a gente comete, né? Vendas não tem receita de bolo. Olha, você faz exatamente isso, vai estar nesse resultado. Não existe, né? Uhum. Você tem que entrar, você tem que conhecer, você tem que entender o cenário daquela empresa, entender quem são as forças, como é que o que elas precisam. E eu sempre falo com a minha equipe o seguinte: se você for no médico e o médico nem olha para sua cara e fala, olha, você tem isso e toma esse remédio. O quão seguro você está? Então, como é que você acha que você vai vender um projeto que, de 200, 300 mil, 1 milhão, enfim, o valor que seja, né? Mas é um valor significativo, sem ter dado ao cliente a posição dele ele falar, dele ser entendido, dele se sentir ouvido, né? Então, é extremamente importante. Por mais que você depois vire e fale, olha, eu acho que se a gente poderia, o que você acha da gente fazer isso, a gente atacar? Mas aí você está remodelando, mas você ouviu primeiro, você sabe Uhum. como fazer, né? Então, o não ouvir, o não entender, o achar que você já mapeou, a segurança excessiva, eu acho que é um problema. E aí eu vou voltar num ponto que eu mencionei no começo do telemarketing. O telemarketing decaiu tanto exatamente por isso. A gente ensinava as pessoas. É esse o script. Você tem que fazer isso. Uhum. Era um único produto, às vezes, para vender para um Sim. cliente. E às vezes você nem ouvia o que a pessoa Uhum. falava. Você tinha que literalmente empurrar o produto goela abaixo. Por mais que o cliente não usasse, por mais que ele cancelasse depois, era aquela coisa. Vai, só vende, lê esse script, se apresenta dessa forma, fala desse jeito. E aí a gente tinha uma nação de robozinhos falando todo mundo igual. Exatamente o oposto do que a gente tem hoje, que a gente precisa ouvir, entender. Gosto muito da palavra do diagnóstico e eu brigo muito com o RH que a gente também faça bons diagnósticos para que a gente determine o que vai ser feito ou não. Da mesma forma, o vendedor às vezes vai demorar, vai demandar tempo, mas o discurso, o cliente sente, peraí, tem alguém me ouvindo, tem alguém querendo me entender, tem alguém que vai resolver o meu problema. Sim. E às vezes não, eu só quero vender, pronto, eu só quero a solução de ponto e acabou. Uhum. Eu só quero, tá aqui uma plataforma para você rodar o curso igual o porquinho do Toy Story, que fica, tá nem se preocupando com o resultado, se alguém vai saber usar aquele sistema. E eu sempre trago o exemplo que na empresa que eu trabalhei, contrataram um software de, na época, isso 10 anos atrás, R$300 mil. O software ficou parado 6 meses porque ninguém falava inglês. A empresa de venda, ok, o vendedor, Bati minha meta. 6 meses depois, a ferramenta Exato. cancelada, Uhum. porque ninguém sabia usar. Então, a gente já precisa dar uma olhada Exato. para o nosso passado, para o nosso presente, o que se desenha para o futuro. A gente tem IA entrando em vendas e tudo mais, mas o primeiro passo é, tipo, conversa, Exato. ouve, fala Exato. com a pessoa. Eu sei que é chato, eu já fui vendedor, gente, né? Todos nós já sentamos aqui para vender alguma coisa, mas
Seguindo aqui, eu vou puxar um papo do chat aqui, vamos ver. Tem o Anderson Miranda, que está participando bastante por É aqui. meu parente, será? Miranda? Talvez, será? Vamos. Pode isso, produção. Né? De que maneira a integração entre RH e a área comercial pode impactar diretamente os indicadores de crescimento, como a geração de receita, ticket médio e fidelização? Quem começa agora? Que é uma pergunta que eu saí do roteiro, gente. E ela é ampla, né? É. Como que é? Vamos separar, vamos quebrá-la em partes. Isso que eu... Como que essa integração entre RH e comercial podem ajudar? Uhum. Primeiro ponto, gente, vou voltar aqui. Como que a gente integra esses dois, né? Uhum. Primeiro ponto, que são áreas que também, às vezes, dá sai aquela faísca Uhum. na negociação. Uhum. Um ponto o Renato falou de não tratar o cliente como... Fazer ele parecer incompetente, mas Sim. o diagnóstico precisa ser assertivo. Mas o que vocês enxergam para a gente conseguir unir essas duas fatias da história que precisam trabalhar em sincronia? Vamos Quer ver. começar? Eu começo? Pode ir, Renato. Eu acho que tem duas perspectivas, dois prismas para analisar esse tipo de pergunta, talvez seja uma delas que eu vou trazer aqui. A primeira é internamente, então, do meu time comercial, da minha equipe, junto com o RH da minha empresa, que eu acho que é um ponto que tem que estar muito alinhado, especialmente quando a gente fala de cultura de resultado. O RH, ele tem que ser um aliado da equipe comercial, da liderança comercial, para entender essa cultura, para conseguir entender pessoas que tenham um perfil que encaixe nessa cultura. Eu acho que uma grande oportunidade que a gente vê hoje nas HR Techs, até pelo termo tech, né, e a gente está um pouco ali, um pezinho muito semelhante a startups, enfim, é justamente o padrão comercial, que é diferente do que o Léo trouxe das empresas de telefonia do passado, né, que tem que falar aquilo, mas só aquilo. Quando a gente consegue processualizar, inclusive a sondagem aberta, ouvir o cliente, você já tem uma vantagem. Então, acho que o RH ele pode complementar e apoiar a área comercial enquanto cultura e entendimento de que aquelas figuras elas fortalecem o resultado da empresa como um todo. No segundo prisma, e aí pode ser essa pergunta que seria nós, enquanto comercial, com os RHs dos nossos clientes, enquanto fornecedor, eu acho que tem que ter um olhar muito próximo de resultado de negócio. Eu acho que quando a gente consegue trazer o impacto da nossa venda para o negócio daquele Uhum. cliente, a gente já está um passo à frente. Trazer o como fazer isso é desenvolver. Uhum. E aí, eu acho que a gente perde muito enquanto HR Techs ainda por não criar equipes escaláveis, por não criar rotinas de treinamento, por não criar o que muitas empresas que são só de vendas têm isso na veia, né? Uhum. Que é a simulação um com o outro, que é o contorno de objeção que o cliente vai trazer na reunião, Sim. que é o gerente assistir a reunião que Uhum. ele conduziu, trazer pontuações, que eu sinto que a gente está avançando ainda, mas para quem acordar para isso quanto antes é uma grande oportunidade Sim. para Uhum. nadar de braçada nos próximos anos. Sim. Eu concordo, eu concordo muito com o Renato, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que avaliar. Não existe a menor possibilidade dessas áreas trabalharem para objetivos diferentes. Uhum. As duas têm que ter o mesmo objetivo dentro da organização, né? Uhum. Que ou é o crescimento, ou é a manutenção do negócio, enfim. É o objetivo da empresa, do business mesmo, do negócio, né? Exato. Então, quando a gente olha e fala, se vocês dois têm o mesmo objetivo, tanto a área comercial quanto a área de RH, as coisas vão fluir e vão convergir, não tem outra opção, né? Então vamos achar ali onde eu ajudo e onde eu preciso entrar como comercial para ajudar e onde eu preciso entrar como RH para ajudar, porque o Uhum. objetivo é o mesmo, Uhum. independente da empresa. Porque se eu tiver com objetivos diferentes, o problema da empresa é muito maior, né? Então, Vou furar a pauta de novo agora com um questionamento meu. Dá para vender para RH sem entender da realidade do profissional de RH? eu acho difícil. Depende do produto também, eu acho, Uhum. mas eu acho bem, bem complexo. Vai ser mais difícil. Possivelmente, às vezes, eu acho que enquanto venda, às vezes pode até vender. Tem vendedor que é muito bom, consegue Uhum. trazer um argumento ali que às vezes ele joga e vai Uhum. colar, e para a primeira venda, às vezes até funciona. Uhum. Mas e acho que vendas B2B, como o nome do evento aqui, a gente está falando de venda consultiva. Quando a gente fala de Uhum. RH, a gente está falando de venda relacional. Então, eu acredito que, respondendo a sua pergunta de forma Uhum. objetiva, sim, é possível,
mas olhando para o médio e longo prazo, eu vejo que não é uma venda que se sustenta. E naturalmente esse cliente não fica dentro da carteira. Mas um ponto que eu devolvo até de provocação Uhum. para quem estiver nos acompanhando é que eu não contrato só gente que tenha tido experiência de mercado. Eu acho que esse é um movimento que a gente precisa eh, se desamarrar, Sim. né? Eu acho que a gente precisa estar aberto, só que tem que se criar uma estrutura que receba bem, inclusive com o apoio do RH, Uhum. para você desenvolver esse vendedor que não tem essa expertise ainda e colocar ele imerso no ambiente do RH. Eu acho que isso sim é possível, nisso eu acredito. Uhum. Uhum. E aí, Ivan, o que que você, Eu, você eu, acha que é possível ou não? Como é que você eu é? acho que é difícil a gente sustentar uma venda para qualquer área que seja, tá? Que seja para o RH, que seja Uhum. para uma Uhum. área comercial, uma área de produção, financeira, se eu minimamente não conheço aquele cenário, porque eu não vou saber o que eu estou ajudando, como eu estou ajudando, qual é Uhum. a dor dele, né? Qual é a dificuldade, qual é a Uhum. conexão dele com o negócio, enfim. Mas eu concordo muito com o Renato. Hoje a gente tem muita ferramenta à nossa disposição que eu não preciso trazer esse profissional pronto, Uhum. né? Então, o assistir, o simular, o fazer role-play com o time, Uhum. a gente acelera muito esse processo. Então, mesmo que ele não conheça, eu consigo treinar essa pessoa, né? E depende muito da estrutura que eu tenho, do tamanho da minha necessidade naquele momento. Eu acho que tudo isso a gente tem que avaliar. Mas eu acho que minimamente para qualquer área que eu vá trabalhar, se Uhum. eu quero ter sucesso, se eu quero ter um resultado sustentável, eu tenho que conhecer aquela área. E não preciso também estar imersa, não preciso ter Uhum. trabalhado ou fazer Exato. estágio lá, não. Mas eu preciso entender como é que ela impacta, quais são as dificuldades, né? Como é que é o pensamento disso, como é que ela vai ali para o negócio, qual é o impacto dela no negócio final, né? É. Acho que Minimamente fazer um bench ali para entender Exato. do uhum, que eu tô falando. Primeira coisa, entender do que eu tô falando. sim, uhum. Senão eu vou dar um exemplo completamente fora do contexto, Exato. E, que a pessoa vai falar: peraí, não vou contratar porque ele não sabe nada do que é, tá fazendo. Eu gosto muito do ponto que vocês trouxeram, coisas que não são novas, tá, gente? Não é inovação. uhum, Fazer um roleplay, fazer uma Uhum. simulação, Sim. entrar numa uhum, reunião de vez em quando. E vendedor é uma das áreas que tem uma rotatividade mais alta dentro de uma empresa. sim, uhum, Então, desenvolver essa pessoa, pegar do começo, você uhum, ensinar a sim, pessoa. Dar os insumos para que ela consiga trabalhar, você consegue ao mesmo tempo trabalhar engajamento, Uhum. rotatividade, você está ali com aquela pessoa. uhum, E a pergunta mesmo de se dá para entender, por que que eu vejo muitas vezes comercial ou marketing, aqui vou abrir para as duas caixinhas, colocando toda a culpa no RH. Ai, o RH não dá retorno pro profissional. Ai, não sei o quê. Tudo é culpa do RH, tudo batendo no RH como se isso fosse uhum, uma excelente ferramenta de prospecção. Uhum. Você vai ganhar um ótimo engajamento fazendo isso, porque gente para criticar não ah, falta. Agora, gente que entenda o que acontece uhum, dentro de um uhum, RH, com a restrição de verba, muitas vezes, como a Uhum. gente sim, falou, e que, na maioria das vezes, o RH não tem o poder de decisão, porque, pasmem, ele é um colaborador assim como você, não tem o uhum, mesmo poder de decisão. Então, só toma cuidado, vai entender a dor dessa sim, pessoa. Uhum. uhum, uhum. Bater, criticar, você só vai ganhar engajamento em rede social. Isso aqui que é bom, não vai cair na sua Não, conta. com certeza. E aí vamos voltar para nossa pauta, gente. Como que eu lido com as objeções mais comuns que são: "Espera aí, eu não tenho budget para isso, não tenho orçamento", vou traduzindo as palavras em Uhum, inglês, ou "eu já faço isso no Excel", né. Que assim, se tirar o Excel do RH, acho que o Brasil para, né. uhum, E muitos sobrevivem muito bem dessa forma, dependendo do tamanho, mas chega um ponto que não funciona mais. uhum, Como que eu quebro essas objeções? Como que vocês estão trabalhando? No caso do Renato, não é tanto Excel, né? Mas é mais a outra parte de outras ferramentas, como YouTube e outras coisas uhum. que a pessoa usa. Mas vou começar com a Van, que tem ali a parte. "Ah, Concorro tá, com mas Excel. eu já uso Excel, Van. Uhum. Se funciona bem. Por que que eu compraria de você?" Eu acho que a primeira coisa eu tenho que saber por que ele compraria, né? Por que que eu sou melhor? Qual o impacto que eu causo que é melhor que o Excel, né? Uhum. Então, e tem situações em que a gente tem que ter toda a certeza de se olhar e falar, cara, o Excel para ele está funcionando muito bem. Não mexe, né? Por que que eu vou ficar aqui? Né, então não pertenço aqui, eu tenho que sair, abandonar o barco e está tudo bem, né. Uhum. Agora, se eu percebo, eu tenho que a primeira coisa é entender qual o impacto que eu vou causar. Mudança por mudança, ela é sempre difícil. Por mais que a gente aprenda
que é bom eu falar que eu gosto de mudar, ninguém gosta, Uh-uh. né? Numa entrevista de emprego é ótimo, eu falo, adoro mudar. Mas assim, na vida real ninguém gosta, né? Então, eu primeiro tenho que trazer ali componentes que mostrem para ele que não mudar não é saudável, não é. Ele vai ter um problema que nem ele imagina que ele vai ter, Uhum. né? E eu costumo falar, quando a gente está num cenário em que a pessoa está extremamente confortável com o cenário, traz alguma coisa assustadora. Uhum. Uhum. Porque o ser humano, ele muda muito mais pelo medo, porque o medo me movimenta muito mais rápido. Perfeito. Eu tenho um instinto de sobrevivência, né? Então eu acelero a minha mudança, do que eu ficar ali parada, né? Então, entenda o cenário. Primeira coisa, não sai diagnosticando antes de conversar. Entende, mas tá, por que que você está me falando isso? Como é? Pesquisa. E o Renato falou uma coisa ali, não negligencia as pessoas pelo cargo, né? Uhum. Eu tenho influenciadores que me dão muita informação no processo. Uhum. Às vezes um analista me dá tanta informação que eu Que é ele consigo que derrubar o executa. Excel em 3 palavras, Uhum. né? Então, não negligencia, entende primeiro, entende antes de diagnosticar. Eu falo para minha equipe, gente, o momento com o cliente é ouro. Uhum. Não perde isso. Uhum. Então, usa isso para conhecer, para entender, não sai falando. Você não é o dono da verdade. E quem se posiciona como dono da verdade, às vezes você cria ali um obstáculo na tua frente que a pessoa nem te escuta mais. Então, entende. Por que que você quer o Excel? O que está te ajudando? Como é que é a tua vida hoje? E aí depois você começa a derrubar isso, né? E mais um ponto aqui que você trouxe. Acho que eu vou conhecer, vou diagnosticar, mas não é para rotular o cliente. Você. Ah, Não, não, peraí, tem 50 funcionários, é uma empresa familiar, então eu já vou cair com isso. Calma, cada respira, empresa tem o seu cenário. devagar, Hum. ouvir bem a pessoa, porque assim, às vezes você vai despertar nela falar de riscos, Uhum. vamos lá, contábeis, Uhum. Que, trabalhistas imensos que podem ter, que ela não se deu que ela não se conta. deu conta. Mas isso é munição que você tem guardado Uhum. para que você for discutir Exato. com o decisor e alertá-lo sobre aquilo. Uhum. E aí, quando a gente vai para o universo de treinamento, aqui a gente compete com o Excel. Uhum. No teu universo é o quê? Um YouTube, um Vimeo? Com quem que você compete No lá? meu universo, na verdade, o Excel também é uma questão, viu? A gente, enquanto LMS, a gente tem uma plataforma de gestão Sim. de aprendizagem, né? Que é a maior, Uhum. 7 milhões de acessos de usuários aí na América Latina. Então, a gente tem também que saber tratar essa questão do Excel. Eu acho que um grande ponto, e se tivesse fórmula mágica, tava todo mundo batendo meta, né? Eu gosto muito de bater, né? Trazer essa realidade, mas tem alguns pontos que podem apoiar, né? Então, eu gosto muito de trazer para os vendedores o senso do impacto que a nossa solução no LMS, por exemplo, ou até no treinamento, né? Um treinamento que realmente é pensado, desenvolvido, a projeção, porque às vezes o cara quer mudar um ponteiro na empresa contratando um treinamento de 3 horas. Me desculpe, né? Você está querendo o Uhum. engajamento de um final de semana, mas mudar a curva mesmo de resultado não vai vir com um treinamento de 3 horas. Então, acho que saber conseguir trazer a expectativa do cliente para a realidade do papel, e o que a gente mais tem hoje são muitos cases que não deram certo, né? Cases de coisas que não funcionaram, de más contratações, como a de 6 meses lá fora da Uhum. língua, né? E eu sinto um movimento, não sei se isso acontece contigo também, Van, de muitos decisores, líderes de RHs de pequenas e médias empresas, empresas que talvez sejam familiares ou não tenham uma projeção gigante ainda a nível nacional, contratando profissionais que já passaram por grandes empresas, seja por uma Uhum. questão de, Sim. né, de regionalização, ou por uma questão mesmo de qualidade de vida, ou identificação com a marca. Ou seja, não dá para ir amador tratar, Uhum. mesmo com a empresa que não tem ainda essa expressividade nível nacional, porque você pode ser engolido por Uhum. alguém que realmente tem uma bagagem ali que está num outro momento de carreira, né? Então, eu sinto esse movimento e a gente tem que estar preparado para lidar com as objeções que vierem, né? Eu acho que não Uhum. tem muito segredo em relação a isso. E, óbvio, né? Saber, eu sempre colocar uma gordurinha ali para negociar, porque isso vai Uhum. acontecer. Como o Léo falou, né? Tem a Uhum. camada com o cliente, tem a camada com compras, e conseguir, se o vendedor conseguir extrair o verdadeiro motivo de compra daquele cliente, aí eu estou falando de decisor, de influenciador, tem os influenciadores de luxo que eu gosto de trazer também, que é uma nomenclatura que a gente usa lá internamente. Eu acho que ele está um passo à frente para conseguir Sim. contornar as objeções. Uhum. Exato.
Aí eu gosto de trazer também um paralelo que fala de empresa familiar, parece que, nossa, é tudo mais difícil. 90% das empresas brasileiras são familiares, tá, gente? Então, vamos tirar aí Exato. a tampa disso daí, porque você tá lidando, às vezes, com uma familiar que você nem se deu conta. Sim. Uhum. Então, toma cuidado também no rotular. Aí é mais difícil vender para empresa familiar. Será? Às vezes você lidou com. Será que se ninguém falasse que é familiar, você teria notado? Uhum. Então, só Uhum. tomar cuidado na hora do diagnóstico. Dos influenciadores vão te dando munição, informação ali durante o processo. E aí eu vou entrar também numa pauta aqui que está um pouquinho fora, mas de ciclo de venda. Uhum. RH é um ciclo de venda rápido? Ele é um ciclo de venda de médio prazo? É de longo prazo? Ou é de quase um namoro que tem que ir ali 5 anos para conseguir assinar um contrato? Como que você enxerga isso, Van? Como é que tá no teu dia a dia? Eu acho que dificilmente ele é curto, né? Porque tudo que a gente fala no RH, o risco é muito grande. Uhum, Né? Então, se der ruim, ele vai dar ruim com o dinheiro ou do funcionário, ou da Uhum. empresa, ou com a expectativa, enfim. O RH tem a, a maldade ali, né? Que ele, tudo que ele erra, não dá para pôr embaixo do tapete. mexeu o Não, negócio. se ele errou, todo mundo viu. Tá Não evidenciado. tem como, né? É o tipo de coisa assim. Posso ter feito 20 vezes certo e ninguém nunca percebeu que isso existe. Uhum. Mas se fizer uma vez errado, a empresa inteira descobre, né? Uhum. Então, é um risco muito grande. Então, eu não, você tem que convencer muito. Ele tem que estar seguro e tá tudo bem, faz parte do papel dele ficar seguro disso, né? Agora, eu também falo que é parte do papel do executivo de vendas, ele tem que colocar o senso de urgência. Ele tem que entender, Perfeito. né? Então, ele tem que construir senso de urgência. Porque se ele não construir, ninguém, de novo, mudar é difícil. Mudar quando eu coloco o meu emprego em risco é mais difícil ainda. Então, eu tenho que ter eu tenho que construir esse senso de urgência para que Uhum. a coisa acelere um pouquinho, né? E, obviamente, também aí depende do momento da empresa. A empresa tem budget, às vezes o budget está só para o ano que vem, Uhum. ele vai Uhum. ter que esperar. Depende do tamanho da venda, né? É muito mais fácil eu vender um projeto de 50 mil do que um de 2 milhões, Exato. né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. De novo, se tivesse receita de bolo, seria bem mais fácil, mas não tem. Cada venda é uma venda. E quando eu tô falando de treinamento, Renato, como é que tá o ciclo lá? Eu ia falar, trazer um pouco disso, né? O ciclo de vendas, ele, na minha visão lá, não está muito atrelado ao cargo ou à área que a gente está negociando. Eu acho que está muito atrelado ao produto. E aí envolve o ticket médio da venda, Uhum, a complexidade da venda, muitas vezes o nível de consciência de um cliente para um determinado projeto ou de áreas, né, que se relacionam para você trazer esse nível de consciência a um nível de compra, de decisão de compra mesmo. Você vai gastar ali 3, 6 meses. Eu tenho projetos que só para vocês entenderem, né, a gente tem praticamente 4 frentes de timings de vendas diferentes. O LMS, que é uma venda relativamente complexa, T&D, que o céu é o limite, assim, você tem desde um projeto de um treinamento de um final de semana, o que você fecha ali em uma semana, até projetos maiores que eu tenho lá no pipe rodando há mais de 6 meses. uhum. Nível de urgência rodando, mas você tem que entender também É o momento. até para não perder uma venda porque você está Desgasta, sendo né? muito Sim, incisivo, aham. né? Então tem que ter esse cuidado. A gente ainda trabalha com transmissões de lives corporativas, que tem uma complexidade grande, né, na tratativa ali, técnica do evento, mas que geralmente tem um timing rápido, então tem uma complexidade, mas geralmente os eventos são próximos, então você tem uma saída com mais facilidade. E a gente acabou de lançar um produto no mercado para pequenas e médias empresas, grande parte delas também familiares, que é um LMS para elas. Então, é um Uhum. LMS de entrada, digamos assim, com alguns recursos um pouco mais direcionados, olhando para o time de venda. Então, dentro da nossa estratégia, a gente considerou esse produto para que a gente tenha uma atração maior e uma pulverização maior também enquanto equipe de vendas, para olhar para aumento de faturamento com um produto um pouquinho mais fácil de vender e escalável no médio e longo prazo. Então, eu diria, Léo, que a gente tem todos os cenários possíveis lá dentro. E aí, gente, a gente falou do pré-venda, que é entender, fazer um bom diagnóstico, durante a venda, ali, negociação, até assinar o bendito contrato. Uhum. E aí o pós-venda, que aí eu vejo muitas vezes também que é o método Zeca Pagodinho, né? Vendeu, vai o cliente aos trancos e barrancos, lá vou eu. Né? O comercial também tem que entender como uma venda consultiva, relacional. Uhum. A gente precisa entender o pós, o que está Sim. acontecendo. Aham.
Até porque a gente quer que esse cliente renove, que ele permaneça na carteira, ou que ele cresça em quantidade de Uhum, produtos, se a gente tem outros produtos para oferecer para ele. E eu vejo que muitas vezes acaba, tipo, acabou, assinou o contrato, beijo, não me liga, e segue o cliente. uhum, Dali um tempo você olha, aquele cliente está de volta no pipe, porque ele cancelou. uhum, E aí você está tendo que como que vocês trabalham hoje? Vocês olham para o pós-venda? É algo que está na mira de vocês como gestores para entender o que está acontecendo depois, até para identificar gap na hora da Uhum. venda uhum. que foi prometido e não era possível, porque sabemos que vendedor é bem criativo, né, nessas horas, né? De promete que vai chover de baixo para cima e depois a gente sabe que não acontece. Qual o olhar de vocês para a parte do pós-venda, seja CS, atendimento ou qualquer outro nome? Como que vocês olham para Uhum. isso como também ferramenta de retroalimentar o time Uhum, de vendas? Vou começar o Renato, depois a gente vem com a Van. Beleza. Ponto bom. Gosto de falar de pós-venda. Eu gosto de falar de pós-venda fora da visão de pesquisa de satisfação, né? Que geralmente se confunde muito. Mas sim com um olhar estratégico depois que esse cliente te deu o direito de fornecer para ele, né? E um dos pontos que eu trago sempre enquanto equipe comercial é o modelo de vendas. Então, dependendo do modelo de vendas que você tiver dentro da sua empresa, você pode ter um pós-venda favorecido ou não. E aí eu estou falando de hunters, farmers, de uhum, uma equipe de pré-venda, por exemplo, para novos entrantes, a formatação de comissionamento, né? Muitas empresas pecam muito, querem que o vendedor cuide bem de uma carteira, só que só remunera o vendedor na primeira venda. E aí não tem nenhum tipo de incentivo, né? Então eu costumo falar uhum, que aquele cara que ganha para trazer novos, ele vai cuidar mal. Aquele cara que ganha para cuidar, dificilmente vai trazer novos. E Uhum, aí tem uhum, uma outra vertente. Por isso que é muito importante estar dividido isso, muito bem segmentado enquanto estratégia comercial, um modelo de negócio mesmo, para que de fato você consiga extrair o melhor dos cenários. E aí, só de pós-venda falando, eu acho que identificou-se dois modelos diferentes e um de farming aqui no caso, é muito importante ter um modelo de gestão dos farmers. Então, quantas visitas ele vai fazer naquele cliente? Nós lá temos um hub. Então, eu tenho um cliente que está comigo do meu LMS. Esse cliente sabe que eu vendo LMS, que eu vendo TID, por exemplo, ele sabe que eu vendo transmissões de lives, ele sabe que tem uma grande vastidão de possibilidades uhum, dentro do meu escopo, dentro do meu portfólio que pode apoiar esse cliente estrategicamente. E lá a gente também olha até para a questão do. Meu, vai almoçar com o cliente, vai tomar um café com o cliente. A gente tem uma parte do nosso budget ali também para isso, porque a gente entende que nem tudo é só conversa no Teams lá. uhum, Agora, há 2 semanas atrás, a gente estava em Goiás, visitando um cliente lá, almoçando com o cliente, entendendo a fábrica do cliente, o dia a dia desse cliente. E isso não só para ser interesseiro, mas para ser interessante acima de tudo. Entender o cenário dele, porque com isso em mãos você consegue ser muito mais assertivo, né, nas futuras vendas uhum, que virão. uhum, sim. É, eu venho de empresas que normalmente elas têm produto para entregar, não posso, né? uhum, Uhum, Então eu concordo, são perfis diferentes às vezes, né? Eu tenho cuidar de um cliente já instalado é diferente do que sair para um cliente novo, né? uhum, Mas eu acho que ele é extremamente importante. Ele é rico. uhum, A carteira que a gente tem de clientes é muito rica. Ela é rica. Se eu tiver produto para fazer um cross-sale, tá, que não seja só um upselling, mas também até como um recurso de indicação, uhum, né? Ah, não tenho mais nada para vender, mas eu posso voltar para esse cliente. Você está feliz? Me indica. Você acha que eu te ajudei? uhum, Você pode me indicar para dois amigos seus? uhum, Duvido que se ele estiver feliz, ele vai te indicar. Isso é uma maneira de prospecção muito fácil, é, uhum, muito rápida, né? E quando você tem produto para fazer o cross, essa carteira tem que ser mimada. exato. Ela é riquíssima, né? É ouro, né? Então, faz isso, vai almoçar com o seu cliente, passa um dia, fala, olha, eu vou passar aí para tomar um café, não tenho nada para falar com você, mas eu vou passar aí para tomar um café. Né, ele vai te receber, vai. Ele uhum, vai arrumar um tempinho ali para te Uhum. receber. Vou sentar ali, vou ficar. Eu tive equipes que eles faziam o seguinte de farmer, né? Ele passava o dia, ele me dava um espacinho para eu trabalhar aí um dia, Olha só. e ele ia. E ficava ali o dia inteiro, e ali, vendo o que estava acontecendo, ele alavancava 3, 4, 5 vendas. é Ele isso. falava: olha, estou vendo que você está com um problema ali. Eu Perfeito. posso te ajudar.
Eu tô vendo, ó, passei ali na recepção e vi isso aqui acontecendo. Uhum. Eu posso te ajudar. Uhum. E isso alavanca, isso faz o processo funcionar. Óbvio, né? Tem vendedor que tem medo de fazer isso, né? Porque ele vira e fala, assim, "Ah, eu vou lá pro cliente, vou voltar com um monte de problema, que eu não vou conseguir resolver." Amigo, faz parte. Faz parte do Né? job. Então, vai, traz, tenha a disciplina, porque eu acho que vendas é muito técnica e disciplina. Né? Acho que lá atrás a gente falava, ai, vendas é talento. Não, vendas é técnica e disciplina. Né? Então, tenha a disciplina de ir, voltar, endereçar isso aqui para alguém. Né? O que não é teu, você endereça para quem você tem que endereçar. Controla isso minimamente, isso aí não vai te consumir muito tempo. Uhum. Mas o fato de você ter feito isso, você vai vender mais, ou ele vai te indicar para outra Exato. pessoa. Ele pode até não ter mais oportunidade, mas ele vai te indicar. Então, aproveita. Gente, aí deu uma boa aula e já estamos terminando o nosso tempo, gente. Já? Aí passou muito rápido. A gente debateu bastante coisa, furamos a pauta. Tem algumas perguntas no chat que eu consigo responder depois. A gente vai gerar conteúdo sobre isso. Mas acho que deu pra gente dar um overview muito bom de que pode ser para RH ou pode ser para várias áreas. Uhum. De você entender o seu cliente, primeira coisa. Não sair metralhando. Entender o pós-venda, o cross, o up, peraí, o que... Ou simplesmente relacionamento. Uhum. Na minha carreira como vendedor, e aí eu vou trazer o RH Summit como exemplo, ele foi construído com relacionamento. Quando a gente levou o evento do digital para o físico, as marcas compraram um rascunho comigo, Uhum. porque não tinha nada pronto. E compraram um rascunho, e ainda bem que tudo deu certo, a gente trabalhou para isso, e aí disso cresceu. Então, o relacionamento faz a diferença nisso tudo. E só um último, agora eu vou dar alfinetada, gente, que eu não aguento, que eu preciso dar. Ele não se Que aguenta. Eu medo. não aguento, medo. que eu preciso. Que o povo fala muito que RH abraça árvore. Mas na minha carreira eu já vi mais gestor de vendas abraçando árvore do que RH. Porque quando não está batendo meta, ao invés de virar para dentro de casa e entender se o problema é no produto, se é na equipe ou na própria liderança, contrata um palestrante motivacional, enfia numa sala que depois de 2 horas ninguém mais lembra do que está acontecendo, do que aquilo serviu, e isso não resolve os problemas. Tá. Então, se tem RH que abraça a árvore, tem muito gestor comercial que abraça a árvore junto, ou até mais, gastando aí um budget de palestra que às vezes é de uns 30 mil reais, hein? Gente, obrigado aí, terminando o papo. você. Vou terminar no tempo, que senão alguém me arranca aqui. Quem quiser continuar o papo com o Renato e com a Van, pode procurar aqui no site do Vendas B2B, que você acha o link do LinkedIn deles e pode lotar a caixa deles. A gente já volta com mais conteúdo aqui do Vendas B2B Summit. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu, até mais. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau.